Ele já está Denilson aqui. está aqui. Desculpa, Débora, te cortei. Beleza, vamos fazer um Vamos churrasquinho. tirar para ímpar Fazer um aqui? churrasco. Em plena Todo mundo segunda. É só pra entrar num Denilson. acordo. A gente combina, vai ser assim, vai ser assado. Boa tarde. Eu topo um churrasco em plena churrasquinho. segunda. Vamos 1h10 nessa. da tarde, acho que ainda dá tempo. Dá tempo um churrasquinho. Da gente começar. Tudo bem, Débora. E Boa aí, tarde. foi bom o fim de semana? Boa Foi tarde. ótimo, foi ótimo. Passei o final de semana com a minha família, Bom, com os ótimo. meus amigos. Foi bem divertido. Acompanhei um pouco do que aconteceu no final de semana, início de Campeonato Brasileiro. Fábio, meu parceiro, um abraço. Fala, mano. Eu vou começar falando de uma situação, e eu preciso falar disso, acho que nós precisamos falar disso, que é da agressão do seu Rafael Soriano, treinador do Desportivo Ferroviária, ex-treinador do Desportivo Ferroviária lá do Espírito Santo, Vitória do Espírito Santo. Ele agrediu, né? Para quem não viu a imagem, tem uma imagem rodando nas redes sociais, gente em tá todos os colocando meios. aqui. Essa imagem, obrigado, Débora. Mas vamos descrever pra quem não tá Por vendo. favor, Débora. A gente colocou mais cedo, né? Começa uma certa discussão, né? No momento da partida. E eles estão lá, enfim, conversando, tirando satisfação um com o outro. Ele vai lá e dá uma cabeçada na cara da bandeirinha, né? Ele acaba dando uma cabeçada, acerta o nariz dela, ela coloca a mão no nariz, quase cai pra trás, né? Quase caiu no Sim. chão, ela se afasta e o pessoal tenta conter, tenta afastá-los. Assim, quando eu vi a imagem, eu fiquei assim de embrulhar o estômago, sabe? Eu falo muito aqui, a gente já tá praticamente um ano trabalhando, eu falo muito sobre essa questão da agressão, eu sou extremamente contra tudo isso, acho que perde totalmente a razão. Claro. Quando você parte para agressão em algum momento. Recentemente falamos também do Caleri, aconteceu com o Cristiano Ronaldo, tudo bem, a cabeça quente e tal, mas eu sou contra. Eu jamais, assim, eu não vou cuspir pro alto, obviamente, porque, sei lá, alguém pode mexer com meu filho, minha filha, e enfim, tem situações que às vezes você realmente perde a cabeça. Mas essa situação que a Débora descreveu, que o ouvinte Band News FM, quando tem acesso ao YouTube, vai perceber e vai ver a gravidade da situação. Já foi muito grave o gesto da cabeçada na bandeirinha. Ficou pior pra ele quando ele começou a dar a declaração saindo do campo, que ele não tinha feito nada. Eu não fiz nada, eu não agredi. Se for isso, vamos ter que ir pra delegacia, fazer corpo de delito e tudo mais. A imagem é muito clara. Tem que ter uma punição extremamente severa para esse sujeito. O clube já tomou a decisão corretíssima em mandar embora. Estão falando em banir do futebol. Acho que isso não vai acontecer, mas vai ter trabalho para arrumar emprego no meio do futebol. Porque esse tipo de situação, amanhã a gente não pode deixar de falar, depois da manhã a gente não pode deixar de falar, como a gente não pode deixar de falar dos caras que ameaçaram a família do Cássio, dos caras que invadiram o seu treinamento, dos caras que agrediram lá os veículos dos jogadores do Flamengo, enfim. Porque o que acontece no futebol brasileiro especificamente? O cara comete um erro, seja qual for ele, o time vai e ganha, tá tudo certo, tá zerado, não aconteceu mais nada. A gente tem esse erro, a gente comete esse erro. E eu não vou deixar de citar essas situações pontuais. Bom, falar um pouco agora de futebol, né? Coisa boa, futebol. Corinthians venceu e venceu bem o Botafogo. Só para mandar um recado pro torcedor botafoguense, esse time do Botafogo é muito bom. Tá em construção, o Luiz Castro acabou de chegar ao Português, tá em construção, deu sinais ontem técnicos de que é um time que vai fazer um bom campeonato brasileiro. Não sei se vai lutar pro Libertadores, se vai ser campeão ou não, mas acho que não vai ser um time fadado à zona de rebaixamento, a lutar na parte de baixo da tabela. É só um achismo, pelo que eu senti ontem. Denilson, mas tomou de 3. Né? E o torcedor pensa muito nisso no resultado. Eu analiso o futebol de uma forma diferente. Então ontem, por exemplo, o Matheus, que entrou no segundo tempo, jogador jovem, acho ele muito bom jogador. O Patrick de Paula, que acabou de chegar aqui, estreou também, enfim, chover no molhado e falar da qualidade técnica dele. Então esse time está se formando, como num passado não tão distante aconteceu com o São Paulo, time mais jovem, mas acho que o Botafogo vai fazer um campeonato interessante. E muito bom a vitória do Corinthians, com destaque para Paulinho e com destaque para William, que fez um excelente primeiro tempo. Obviamente, questão física ali, dores musculares tiveram que sair no intervalo, não jogaram o segundo tempo, mas o Corinthians começa, eu acho, com um campeonato brasileiro extremamente de uma forma positiva. Vindo para São Paulo, questão do Palmeiras que perdeu para o Ceará, o Dorival Júnior, eu tive a oportunidade já de conversar e entrevistá-lo, é um cara que entende muito de futebol, mas só que esse momento de treinadores estrangeiros, ele ficou muito tempo sem trabalhar, que para mim é uma pena, pelo conhecimento que ele tem do futebol. Estreou bem, usou uma estratégia de contra-ataque, encaixou essa jogada de contra-ataque.
e conseguiu uma vitória bem expressiva diante de um adversário, o Palmeiras, que é extremamente competitivo, e poucas equipes vão vencer o Palmeiras no Allianz Parque. Assim como o Galo lá em BH, que venceu também com os pés nas costas o Internacional. Esse sim... 2 golaços do Hulk, né? Esse sim, Fábio e Débora, ouvintes Band News FM, o Internacional, e eu não sou contra, sou contra, aliás, a troca de treinador constantemente, a gente vive isso já há um bom tempo, mas se tiver que fazer alguma mudança, tem que ser agora. Porque o Internacional, individualmente, tem bons jogadores, mas o Cacique Medina não tá conseguindo fazer esse time jogar. E esse Campeonato Brasileiro, com outras competições ali, né, no meio de semana, Copa do Brasil, enfim, Sul-Americana, Libertadores e tal, se tiver que trocar, fazer alguma mudança, já tem que ser agora. Porque o Internacional, o futebol que eu vi o Internacional jogar contra o Galo e anteriormente a essa partida, é de assustar, é de deixar o torcedor colorado preocupado. E o São Paulo, para encerrar, uma resposta extremamente positiva, depois de não ter vencido o Campeonato Paulista final. E eu gostei muito da declaração do Rogério Ceni quando ele fala que em 30 anos ele nunca tinha ido para uma final de campeonato com uma vantagem de 2 gols e ter jogado por terra essa vantagem por 2 gols. Eles não foram competitivos e o Rogério com certeza usou isso como uma questão motivacional dentro do vestiário. São Paulo deu uma resposta diante de um ótimo time também do Atlético Paranaense, mas que o Roberto Valentim acabou perdendo o cargo ali como treinador, não por essa derrota, tá? Eu acho que vem muito mais de um retrospecto de final lá do Paranaense, de estreia em Libertadores não estreando bem e tal. Acho que tem um combo aí, porque a notícia cai no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, assim e tal, Marquinhos. Também, o do Marquinhos eu fui contra, do América Mineiro eu fui contra, porque eu acho que o América vinha jogando bem a bola que não estava entrando. Não era um time que não estava sendo competitivo e nem criando possibilidades de gols. Mas enfim, Campeonato Brasileiro começou, semana passada pontapé inicial em Libertadores. E vida que segue, que esse ano, o bicho vai pegar. Muita coisa pela frente. Beleza? Beleza, então. Dito isso, Amanhã tem mais. amanhã nós nos vemos. Valeu.